Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aulinha de arte, a tia vai só explicar para vocês os últimos conteúdos do nosso livro pra gente finalizar, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre a voz, a nossa fala. Vamos criar algumas brincadeiras com a voz, tá bom? Nós vamos falar somente sobre esses três últimos capítulos, o 14, o 15 e o 16. As atividades que tem aqui no livro de vocês vão responder somente a do capítulo 14 e 15, tá certo? A do capítulo 16 será um trabalho para nossa provinha de arte, tá bom? Que nós vamos fazer agora a nossa última prova. No capítulo 14 e 15, nós vamos falar dos tons da nossa voz e falar da nossa fala. Nós temos aqui algumas pessoas, alguns representantes, né, das obras de música, como Gilberto Mendes, autor da obra Santos Futebol Music. E aqui no livro de vocês, na página 160, fala um pouquinho sobre ele, tá bom? E na página 161 fala um pouquinho sobre o Santos Futebol Clube, que é o nome de um time de futebol aqui do Brasil. A voz além da fala. Já sabemos que por meio de fala do canto, a voz expressa nossos pensamentos e sentimentos, além de intensificar o significado das palavras. Numa partida de futebol, os torcedores se manifestam com palavras ou sons, expressando apoio, reprovação ou alívio. A saúde da nossa voz. Nós sabemos que se nós não cuidarmos da nossa voz, nós ficamos doentes, ficamos com aquela chamada rouquidão, né? Então, a gente tem que ter cuidado com a nossa voz, principalmente quem fala muito, como os professores, as pessoas que estão na recepção de algum tipo de local. As pessoas que falam demais, trabalham muito utilizando a voz, elas têm que ter um cuidado a mais com a voz. Na página 161, nós temos algumas dicas para cuidar da nossa voz. Beber bastante água, principalmente em dias quentes e quando estiver brincando. Evitar gritar, se aproximar mais das pessoas para conversar em uma intensidade mais suave. Cuidado com as bebidas muito geladas. Deixe os líquidos gelados e sorvetes esquentem um pouquinho na boca antes de engolir. Faça atividades vocais sem muito esforço e sem forçar a imitação de algo que parece ser difícil. Respeite os limites da sua voz. Muitas vezes a gente quer imitar o som de algum bichinho ou de alguma música que a gente escutou, e aí acaba forçando um pouco mais a nossa voz, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa parte, tá bom? Na página 162, vocês vão responder a questão 3. Você vai observar como é a sua voz. Se for possível para você, você grava um áudio lá no WhatsApp. E aí você vai gravar a sua voz e vai escutar a sua voz. Se ela é alta, se ela é baixa, se ela é aguda, se ela é mais grave, tá certo? Aí você vai anotar aqui o que é que você conseguiu tirar de características da sua voz. A página 163 tem uma atividade, mas não precisa realizar, porque ela seria feita em grupo na escola, tá bom? Histórias, bichos e personagens. Na página 165, nós temos a descoberta do fogo, que é um texto que vocês vão ler e vão responder a atividade da página 167, tá bom? Vocês vão observar os elementos construtivos da música, da descoberta do fogo, e vão responder aqui em cada um desses itens dos animais. Na página 168, nós temos também uma atividadezinha na questão 2, mas não precisa realizar, tá certo? Agora nós vamos falar de criando e brincando com cores e formas de objetos, tá bom? Que é o capítulo 15 de vocês. No capítulo 15 vai falar sobre as possibilidades que a gente pode realizar. Vamos só falar de como a gente vai montar alguns tipos de atividades, tá certo? Criando, brincando com cores, formas e objetos. Vocês já sabem que nós temos alguns tipos de obras que são realizadas juntando vários tipos de objetos, vários tipos de pedacinhos de um papel ou de imagens, e eles fazem novas imagens, novos quadros a partir dessa técnica, tá certo? No capítulo 15 ele vai falar dessa técnica. Nós vamos olhar as obras de Matisse realizadas com técnicas de recorte e colagem, onde ele recorta alguns tipos de objetos e desenhos e vai fazendo as colagens de acordo com o que ele desejar, tá certo?
No livro de vocês, nós temos uma atividade para realizar essa mesma atividade, recortando e colando. Porém, a tia só vai explicar para vocês depois, tá certo? Que vai ser a nossa prova. Museus e exposições de arte. Nós sabemos que os museus, eles expõem aquelas obras de arte de vários artistas pelo mundo inteiro. Aqui na nossa cidade nós temos um museu onde tem guardado vários objetos históricos da nossa cidade e que vocês podem visitar a qualquer momento e aprender um pouquinho mais da cultura e da nossa cidade, tá certo? Coletando o mundo. Por que nos afeiçoamos aos objetos? Por que os guardamos? Que significados e histórias eles trazem? Como eles ajudam a contar quem somos? Essas perguntas motivam a artista visual Sheila Ortega a criar composições com objetos comuns e facilmente identificáveis. Essas composições provocam no observador questionamento sobre o ambiente que o circunda. Por vezes, o observador pode admirar as composições realizadas pela artista no lugar em que ela as criou. A Sheila Ortega, ela faz uma comparação entre uma estrutura, entre uma imagem e outra, entre um local e outro. Ela pega vários objetos e coloca de um determinado local para que ela possa fazer uma obra de arte daqueles objetos todos misturados. Para muitas pessoas pode parecer uma bagunça sem fim, mas para ela é a arte dela. E aí vocês vão realizar a página 176 e 177 de atividade de acordo com o que você está identificando nessas duas figuras, tá bom? No capítulo 16, nós vamos brincar com lendas e movimentos corporais. Vocês sabem que as lendas são histórias, né, bem antigas, que são conhecidas e contadas durante muitos e muitos anos. Dessa maneira, nas lendas das diferentes culturas, tem vários personagens cujos corpos são híbridos. O que são os corpos híbridos? Híbridos é como se fossem duas coisas. Ou seja, misturam partes de seres humanos com animais ou misturam partes de animais diferentes. O Ipupiara, que aparece na abertura do capítulo, é um personagem híbrido de lendas de povos indígenas do Brasil. Na página 180, na abertura do capítulo 16, nós temos o Ipupiara, tá bom? E vocês vão ler um pouquinho do texto sobre ele para responder aqui as questões. Outro exemplo é a Medusa, uma mulher com cabelos de serpente que tinha o poder de transformar em pedra qualquer um que olhasse para ela. Nós sabemos que as lendas, elas são bem antigas e nós conhecemos vários tipos de lendas, né? Outro personagem do folclore brasileiro que tem origem nas lendas indígenas é a Iara. A lenda apresenta muitas versões, inclusive em forma de canção. Essa música composta e interpretada por Helios Indisque está disponível na internet e você pode acessá-la utilizando o código ao lado. Você vai observar aqui a letra da música, tá certo? E aí você vai desenhar nessa parte aqui na página 183 para ilustrar o que a canção está falando. Você vai ler e vai desenhar aqui o que é que está escrito nessa canção, tá certo? Na página 184, nós vamos falar das criaturas fantásticas e híbridas. Temos o pai do mato, o hipocampo, o caipora. Nós temos aqui algumas atividades para vocês realizarem, que seria na sala de aula. Então, essas atividades da página 186 e 187 não precisa. Nós vamos falar também um pouquinho da mitologia. O que é que eu vou querer de vocês? Que vocês leiam sobre as criaturas fantásticas e híbridas e sobre a mitologia, para que vocês possam fazer um desenho em uma folha de papel ofício para a tia, tá certo? Por que vocês vão fazer esse desenho misturando todos esses elementos? Que é para ser a nota do trabalho de arte de vocês, tá certo? Dessa nossa última reta final. É apenas o desenho bem caprichado, pintado, bem bonito, bem colorido, tá certo? E aí eu quero somente isso de vocês, tá bom? Pra gente finalizar esse capítulo, finalizar o nosso livro de arte e finalizar o nosso conteúdo desse ano, tá certo? A tia vai mandar escrito pra vocês todo o nosso trabalho de arte e a data de entrega lá no nosso grupo no WhatsApp, tá certo? Um beijão, meus amores.